Então, assim, um dos erros muito graves que eu vejo em relação a isso, na hora da leitura, tá? É as pessoas não terem hábitos. E aí querem forçar a criança a ler. Numa rotina totalmente acelerada, num mundo totalmente acelerado, tira a criança do videogame. Vamos ler, você tá sem fazer nada o dia todo. Eu ouço muito isso. Meu filho, ele não quer ler, mas também a criança tirada do conforto, do prazer dela, do videogame, da satisfação daquele momento para poder tá fazendo uma coisa que realmente exige uma concentração, exige um hábito, exige uma coerência, tá? Então, a maioria das vezes, os maiores erros é a falta da rotina com a criança, do hábito, tá? Então, vamos pegar esse bem dos séculos e vamos torná-lo real para as nossas crianças. É necessário, tá? Crianças que acordam tarde, que não têm uma noite de sono prazerosa, não tem uma noite de sono para poder ter o desenvolvimento dela concluído, tudo certinho, uma má alimentação, tudo isso está associado, tá? A questão da leitura também, tá? Estudos revelam isso. Então, a gente precisa ter realmente essa questão de tornar o hábito algo realmente real na nossa vida, tá? Não só a questão da satisfação de, por exemplo, um dia eu fiz, já tá resolvido o problema. Não, você precisa fazer todos os dias. Todos os dias. Os hábitos diários de uma criança, ele deve ser plantado anteriormente, tá? Ensinados, vividos, tá? Compartilhados. A gente deve compartilhar com as nossas crianças os hábitos, tá? Porque são pequenas sementes que a gente tem e no caso, planta, né, diariamente, e a gente colhe futuramente, tá? É assim que funciona com tudo, né, nos nossos estudos, na vida diária. A gente que já tem uma concepção disso, parece fácil. Parece fácil dizer pra você assim, nossa, ensina como é que fala? Tira um momento pra você ler. Até pra gente adulta é um pouco difícil, né, convenhamos. Mas tira um momento pra você ler e tal, lê umas 5 páginas. Cara, mas pra criança é uma construção. Ela não sabe do que significa aquele momento, ela não sabe o que significa ler, ela não sabe pra que vai ler, né? Porque por que eu vou ler? Por que eu vou pegar, vou sair do meu videogame, da minha televisão, algo que me satisfaz, né? Libera um monte de hormônios de satisfação, alegria, felicidade em mim, e eu vou tirar um momento que parece tedioso, né? Que não tem nenhum enfeite, não tem nenhuma animação, não tem nenhuma alegria, e vou destinar o meu tempo para aquilo. É como aquele provérbio bíblico que diz assim, a gente colhe o que planta. Se eu tenho, por exemplo, uma boa noite de sono, no dia seguinte eu vou acordar feliz, bem, e vou estar aqui disposta para poder fazer o meu trabalho. Exatamente assim com todos nós. Então, o descobrimento do século, né, a gente vê aí o hábito, a rotina, que realmente é uma coisa que a gente vê, né, que o homem, né, ao longo da história, ele tem uma rotina, tem os hábitos, por exemplo, de colher, de plantar. Então, isso a gente já vê que dá certo, né? Lá nos homens lá pré-históricos, a gente já vê essa questão dos hábitos, né, de plantar, de colher, de ir pescar e tudo mais, tudo na hora, tudo no dia, no momento certo, ao anoitecer, as pessoas tiravam para poder se recolherem por causa dos animais. Então, tudo era questão de hábitos. Então, todos os povos, ao longo desse desenvolvimento, né, eles tinham hábitos. E a gente foi perdendo esses hábitos, né, por causa dessa modernidade, do tempo ser tudo muito rápido, tudo tem que ser respondido rápido. Então, a gente perde essa questão do hábito em si, da rotina. E a criança, ela precisa, apesar, né, das crianças hoje em dia já nascerem, né, nesse meio virtual, tecnologia, tudo muito rápido, elas precisam realmente de rotina e tempo. Eu preciso da minha rotina. Se eu não tiver a minha rotina, eu não consigo fazer. Entende? Eu tô falando eu pessoal. Eu, Beatriz, preciso ter uma rotina. Eu preciso acordar às 5h30, 6 horas. Eu preciso fazer uma devocional na parte da manhã. Eu preciso fazer os meus exercícios físicos, planejar mentalmente ou escrita. Escrever quais são as listas dos meus afazeres. Preciso, antes das minhas aulas, ter planejado elas, senão eu fico nervosa. Então, são N fatores que contribuem para esse momento da leitura, né? Então, quando eu vou ler um livro à tarde ou à noite, ele tem que estar dentro da minha rotina, porque senão aquilo me gera uma impaciência. Então, é a mesma coisa com a criança, né? Então, rotina, hábito é fundamental. Então, exatamente esse é o ponto. Hábitos. Rotina. Você tem que ser previsível. Criança, ela gosta sim de surpresa, mas a criança ela se sente mais tranquila, tá? Quando as coisas são pré-meditadas, são previsíveis, tá? Você não vai se estressar
com algo que não se espera. Se você já foi previsível, já comunicou, a criança já espera aquilo, tá? Você precisa ser previsível com a criança, tá bom? Então, estabeleça uma rotina, tá? Explica como aquilo ali vai funcionar, tá bom? Não vai chegar no momento e vai inventar situações, não. Você precisa estar preparado para o momento de leitura com a sua criança. Porque ninguém gosta de chegar e saber o que vai fazer na hora, entende? É muito ruim você ficar despreparado para aquele momento. E você vai coerentemente colher aquilo que você está plantando, tá? Então é de forma inteligente, gente. As coisas não acontecem de uma hora para outra, de um momento para o outro, não. Elas acontecem de modos coerentes e inteligentes, tá? Então você precisa ser um pai e uma mãe inteligente na hora de estabelecer a rotina do seu filho, os hábitos dele. Você colhe o que planta, mamãe e papai, tio, tia. A gente ouve muita gente falando de hábito, rotina ultimamente, né? Porque parece que foi um descobrimento do século, né? Mas a gente precisa, né, desse cronograma de vida, né? Porque viver sem sentido, deixa a vida me levar, as consequências não são boas, né? Então, isso também serve para criança.